Rio de Janeiro. Hoje nós vamos falar um pouco da história do Rio de Janeiro, da cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, tá? Nós vamos falar sobre os brasões da cidade, tá? Então, desde a sua fundação, tá? A cidade do Rio de Janeiro, ela teve vários brasões, várias armas. E essas armas são importantes, elas contam pra gente um pouco da história do Rio de Janeiro e do Brasil, tá? Então, esse brasão aqui, ó, é o brasão da bandeira, tá? Que representa o Rio de Janeiro, tá? Essa é a cidade. E essa aqui, ó, é a bandeira do estado do Rio de Janeiro, tá? Então, no momento, nós vamos falar desse brasão aqui, tá? O que significa essa coroa? O que significa essas setas, tá? Então, tudo isso aqui, ele tem uma história. A história, ela começou aqui, ó. Nesse brasão aqui, ó, tá? Então, esse brasão aqui, ele é o brasão que representava o Rio de Janeiro em 1565, tá? Você vai encontrar nesse brasão as setas lá em cima de São Sebastião, tá? Você vai encontrar a esfera armilar e tinha um fundo vermelho. Então esse aqui seria o nosso primeiro brasão, tá? Esse outro aqui, ó, nesse outro brasão aqui, ó, esse brasão aqui era do Rio de Janeiro, de 1826 até 1856, tá? Então nós vamos ver que nessa figura aqui entram os ramos de café e os ramos de fumo, que eram produtos comuns aqui no Rio de Janeiro nessa época. Então o café e o ramo de fumo entram no nosso brasão, além dos elementos que já tinha, certinho? Esse aqui, ó, é o nosso outro barrete e nosso outro brasão, tá vendo? Então, nesse brasão aqui, ó, ele é de 1856 e foi até 1889, ó. Então, nesse brasão entra uma coroa, tá vendo? Era chamada coroa mural. Ela tinha 3 torres em cima. Quando uma coroa ela apresenta 3 torres, isso indica que aqui ainda não era nem considerada uma cidade, era considerada uma aldeia, tá? Então esse brasão aqui é o brasão do Rio de Janeiro nessa época, tá? Esse aqui, ó, é o nosso outro brasão, ó, de 1889, ó. Ele foi de 1989 até 1893. Tá vendo? Aqui entram, além do fumo e do café, entra estrelas do Cruzeiro do Sul, ó. Estrela do Cruzeiro do Sul. Tá? E essa outra aqui, ó, de 1893, tá? Voltou a esfera armilar manuelina, tá? Que é essa esfera lá de Portugal, com os outros elementos. E o café e o fumo continuam, tá certo? Tá vendo aqui, ó, tá? Com o decorrer do tempo, ó, mudou o brasão, tá? No lugar do ramos de café, tá? Entra ali o louro,
e o carvalho, tá? O louro representa a força e o carvalho representa a paz. Tá vendo? A gente vai ver ali também, tá? A figura de uma peça de navio, aí, a frente de um navio, tá vendo? Esse brasão aqui, ó, ele foi substituído com o tempo em 1957 por esse brasão aqui, ó. Tá vendo? Parecido. Só que eles fizeram um retoque, né? Então, aqui nós estamos vendo aqui, ó, tá? A história dos brasões do Rio de Janeiro, tá? Na figura 5, foi alterada 5, que é essa aqui, ó. 5. Ela foi alterada por um decreto de 1º de agosto de 1896, tá? Então, os ramos de fumo e café significavam, então, na época, a nacionalidade brasileira, tá? E as setas aludem, né? Representam a figura de São Sebastião, que era o padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo? Aqui no 6º, ó. Aqui, ó, a gente vê ainda aqui o barrete frígio, indicativo da forma de governo, que significa governo republicano. A gente vê aqui, ó, um barco com vela enfunada e 2 golfinhos, tá? A gente vê também os ramos de louro e carvalho, representando a força e a paz, que substituíram o fumo do café, tá? Então, nessa aqui, ó, nós estamos vendo uma mudança muito grande em relação aos brasões, né, mais antigos, tá? Então, nós estamos vendo aqui um pouquinho da história dos brasões da nossa cidade, tá? A bandeira da cidade está aqui, representada, tá? O brasão da cidade está aqui, ó. Então, nós estamos vendo aqui um pouquinho da história dos brasões da cidade do Rio de Janeiro, tá? Se você pegar antigas medalhas, você, pela figura do brasão, da medalha, você mais ou menos mata a charada. Essa aqui, por exemplo, tem um barco aqui, ó. Isso aqui é década de 50, ó. Década de 50. Essa aqui, ó, já não tem mais o barco. Lá, ó. Já é década de 60. Tá vendo? Então, essa medalha aqui e essa medalha daqui, tá? Todas duas ligadas à cidade, ó. Só que essa aqui, logicamente, o miolo, ela foi substituída, porque quem usou e quem fez essa medalha foi o Clube Municipal do Rio de Janeiro. Então, ele modificou um pouquinho o brasão, né, da cidade para, logicamente, representar a figura do clube, tá? Agora, além desse brasão, nós temos no Rio de Janeiro outros tipos de brasões. Essa medalha aqui, ó, por exemplo, ó, essa medalha linda aqui, ó, ela tem um brasão que representa, tá, os primeiros colonizadores do Rio de Janeiro. Era um brasão típico. E essa outra medalha aqui, ó, tá, em homenagem ao Conde da Cunha, que foi o primeiro vice-rei do Brasil, tá? Eles usaram aqui, ó, um outro brasão, que foi feito lá pelo Instituto Histórico e Geográfico da cidade, representando a mudança da Bahia para o Rio de Janeiro, tá? Da representação brasileira. Então, aqui mostra a mudança da sede do Brasil,
né? Na época do reino, né? Que era na Bahia, mudando para o Rio de Janeiro. E, logicamente, eles fizeram um brasão comemorando esse evento do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil. Tá vendo? Aqui no Rio de Janeiro. Então, nós estamos vendo aqui um pouco da história dos brasões da cidade do Rio de Janeiro, tá? E nós vamos ver agora, depois disso aqui, nós vamos ver, então, os principais prefeitos que atuaram no Rio de Janeiro, aqui na nossa cidade, desde o tempo da fundação, tá? Então nós vamos passear, tá? Contando um pouco da história dos prefeitos do Rio de Janeiro. Todos os prefeitos do Rio de Janeiro. São muitos, hein? São muitos. Por exemplo, ó, em 2004, prefeitos mesmo, no tempo da República, já tinham 54 comandantes. 54 prefeitos, tá? Embora o total de prefeitos, vocês vão cair para trás. O Rio de Janeiro já teve uma quantidade imensa de prefeitos que vocês vão ver aqui comigo. Então nós vamos passear aqui contando um pouquinho da história dos prefeitos do Rio de Janeiro. Aqui, ó, aqui o Bento Ribeiro aqui, ó, foi um prefeito, né? Hoje, nome de bairro, né? Bento Ribeiro. Então nós vamos passear contando um pouco a história dos prefeitos. O mais importante prefeito do Rio de Janeiro, aqui, ó, Pereira Passos. Pereira Passos é aquele que mexeu com o Rio de Janeiro, né? A derrubada do Morro do Castelo, né? Então nós vamos contar a história dos prefeitos do Rio de Janeiro, tá? Cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro, tá? Ela foi criada em 20 de janeiro de 1565, entre o Morro Cara de Cão e o da Urca, tá? E em 1º de março de 1565, entram navios e desembarcam homens, tá? Então nós estamos vendo aqui, ó, a introdução de brancos, pessoas diferentes para os nossos índios, aqui no Rio de Janeiro, na Urca, tá? Então, nós estamos vendo aqui a figura importante que toma conta do Rio de Janeiro, Estácio de Sá. Então, Estácio de Sá, tá? Funda a cidade do Rio de Janeiro. Então, nós estamos vendo aqui uma importante medalha da figura de Estácio de Sá. Então, na verdade, Estácio de Sá, ele, além de ser o fundador, ele foi o primeiro prefeito do Rio de Janeiro, tá? Estácio de Sá, tá? Então, Estácio de Sá, ele foi prefeito do Rio de Janeiro. Ele e seus militares, ele tinha um grupo de militares que comandava o Rio de Janeiro junto com ele, de 1564 até 1567, tá? Em 1567, sai Estácio e entra Mendes Sá. Então, Mendes Sá é considerado, então, o nosso segundo prefeito, tá? Ele ficou de 1564 até 1568, um ano só. Depois dele entra Salvador Correia de Sá, que ficou de 1568
até 1571. Você está me entendendo? Interessante, dessa época até 1808, quando Dom João VI veio para o Rio de Janeiro, veio para o Brasil, é isso? Nós tivemos, nesse período todo, 63 prefeitos, né? Na verdade, não era bem um prefeito, né? Era o cara que tomava conta da cidade. Então, aqui nós estamos vendo o primeiro e o segundo que tomou conta do Rio de Janeiro, Estácio e Mendes Sá. Isso aqui é uma alegoria. Isso é uma alegoria que representa 1º de março de 1565. Aqui tem Estácio de Sá desembarcando aqui, tá, na Baía de Iaguabará. Era o nome que se dá, Iaguabará, que hoje é a Baía de Guanabara, né? Perto do Pão de Açúcar, tá? Então aqui é que começa a história do Rio de Janeiro, tá entendendo? Então nessa região aqui, ó, lá na Urca, é que começam então a bolarem, tá, como constituir uma cidade no Rio de Janeiro, uma sede, uma organização. Com o decorrer do tempo, houve uma mudança. Em 1567, Mendes Sá transferiu o primitivo núcleo do Rio de Janeiro, que era lá na Cara do Cão, para o Morro de Castelo. Então, a sede, que seria na Urca, passa a ser aqui no centro da cidade, lá no Morro do Castelo, tá vendo? Então, isso é uma alegoria, tá? Como a quantidade de prefeitos do Rio de Janeiro, ela é imensa, tá? Então, nós vamos começar a estudar os mais, assim, importantes prefeitos, tá? Em 1892, Floriano Peixoto, ele assina a lei orgânica que cria, então, o Distrito Federal, certo? Então, de 1892 até 1902, tá? O Rio de Janeiro, galera, teve 13 prefeitos. 13 prefeitos. Só que eram considerados prefeitinhos, né? Por que prefeitinhos? Pouco tempo tomando conta, administrando a cidade. Tá? Pouco tempo administrando a cidade. O melhor e mais importante prefeito do Rio de Janeiro foi esse cara aqui, ó. Pereira Passos. Pereira Passos, ele era até considerado por muitos como um cara meio maluquinho, porque ele começou a futucar toda a cidade do Rio de Janeiro, construindo, modificando, tá? Porque ele achava que o Rio de Janeiro era um grande cortiço sem ventilação. Então ele achava o seguinte, que a única maneira de ventilar a cidade, já que a quantidade de esgoto era muito grande, porque antigamente o povo não tinha banheiro em casa, eles pegavam o material do banheiro e jogavam no mar, não é isso? Então era uma coisa assim muito estranha, muito ruim. Então ele começou a modificar a estrutura do Rio de Janeiro. E o que ele fez? Ele começou a emitir isso aqui, ó. Tá? São os empréstimos de 1904, tá? Então, o que ele fez? O período de governo dele foi de 1902 até 1906. Em 1904, ele lançou esse documento aqui que eu tenho. Esse documento é da minha coleção, assinada por ele aqui, ó. Isso aqui é uma apólice, aonde ele iria conseguir dinheiro para mexer com a cidade.
Então, nós estamos vendo aqui um documento raríssimo da minha coleção, que é uma pólice de um empréstimo de 1904, chancelada, assinada por Pereira Passos. Então, esse homem aqui, ele foi considerado o prefeito mais importante do Rio de Janeiro, Pereira Passos, tá? Ele está aqui retratado, uma medalha linda também, do meu acervo. Pereira Passos, então, o mais importante, por enquanto, prefeito da cidade do Rio de Janeiro, tá certo? Depois de Pereira Passos, outros prefeitos importantes nós tivemos. Tivemos o Souza Aguiar, que ficou de 1906 a 1909. Nós tivemos esse aqui, que foi fora de série também, ó, o Bento Ribeiro, hoje é até nome de bairro, aqui no Rio de Janeiro, Bento Ribeiro. Ah, nós estamos vendo o Bento Ribeiro aqui. Nós tivemos o Souza Aguiar, que era médico, também poderoso. Souza Aguiar ficou de 1906 até 1909, tá? Depois veio Paulo de Fronten. O Paulo de Fronten é interessante, ó. Tá aqui, ó. Ele foi prefeito só um pedaço de 1919. Ele era importante porque ele era grande engenheiro. Então, na verdade, ele foi mais um construtor do Rio do que um administrador do Rio de Janeiro. Eu tenho as mais importantes medalhas dele, ó, tá? Depois, nós tivemos um importante também prefeito, que foi o Carlos Sampaio. Carlos César Sampaio. Ele administrou de 1920 até 1922. Ó. Nesse período aqui, o Rio de Janeiro teve um grande evento, que foi a Exposição Internacional de 1922. Ele trabalhou muito nessa época, porque ele administrou quase toda aquela construção maravilhosa que foi da Exposição de 1922. Tá? Depois dele veio um outro importante também, que ficou pouco tempo no governo, era chamado Julião. Esse cara aqui, ó, o Julião Freire Esteves, ó. Ele era um coronel, ele era um interventor, ele ficou do dia 22/9 até o dia 30/9 de 1931, administrando a cidade do Rio de Janeiro. Tá vendo? Ele foi um prefeito que ficou só 8 dias, tá, administrando a nossa cidade. Tá certo? Então nós estamos aqui fazendo uma viagem no tempo. Tá? Depois do Julião Esteves, nós tivemos um importante prefeito, que era o doutor Pedro Ernesto. Aqui. Pedro Ernesto. Ele era um médico e administrou o Rio de Janeiro. Aqui. Doutor Pedro Ernesto. Ele também foi interventor federal. Tá? O Pedro Ernesto, ele ficou de 1931 até 1936. Ele foi um cara correto, importante, tanto importante que hoje nós temos até uma comenda, que é a mais importante comenda aqui da cidade, que é a medalha Pedro Ernesto. Eu tenho todas elas, tenho os 2 títulos dele. Medalha Pedro Ernesto. Medalha Pedro Ernesto. Tá aqui o brasãozinho aqui da nossa cidade. Então, Pedro Ernesto, ele foi importante
ficou no Rio de Janeiro de 1931 até 1936. Depois nós tivemos um outro muito importante. Esse cara aqui fez, inclusive, aquela subida lá da Tijuca, tá? Era o Henrique Toledo. O Henrique Toledo, ele ficou de 1937 até 1945. Muitas obras, principalmente naquela área ali da Floresta da Tijuca, tá? Floresta da Tijuca. Importante, tá? Importante. Nós tivemos um outro também muito importante no Rio de Janeiro, tá? O prefeito Ângelo Mendes de Moraes. O Ângelo Mendes de Moraes, ele foi importantíssimo para a cidade porque ele é que fez o Maracanã. Isso aqui é a medalha do Maracanã, ó, do meu acervo. E também atuou muito lá no Teatro Municipal. Ele fez reformas, ajudou muito o Teatro Municipal, tá? Então, Ângelo Mendes de Moraes, importante no Rio de Janeiro, tá? Nós tivemos um outro que não era tão importante assim, mas ele foi atuante, que era o João Carlos Vital. João Carlos Vital. Ele ficou no governo aqui na prefeitura um ano só, 1951 e 1952. Um ano de governo. Ele saindo, entrou um coronel brabo, que era o coronel do Sítio do Espírito Santo Cardoso. Nome de rua lá na Tijuca. Ele ficou de 1952 até 1954. 52 a 54. Depois veio o doutor Alim Pedro. Ele foi prefeito do Distrito Federal de 1954 a 1955. 54 a 55. Aí, nessa época, começou a mudar o sistema aqui no Rio de Janeiro, né? Entrou, então, para governar o Rio de Janeiro, Negrão de Lima. Negrão de Lima, ele entra, então, como governador. Ele atuou aqui 2 vezes. Ele ficou de 1956 até 58. Depois ele voltou de 65 até 71. Governador. Mas era um governador atuante na cidade. Aqui é uma medalha dele, mexendo lá no Maracanã, que era coisa de prefeitura. Ah, de prefeitura. Nessa mesma época, tá? Tinha um outro brigão que também entrou, não como prefeito, como governador, que também atuou direto no Rio de Janeiro. Carlos Lacerda. O Carlos Lacerda, ele atuou, porque nessa época aqui, ó, do Carlos Lacerda, 60, 65, era uma época assim, muito agitada. Brasil e Rio de Janeiro. Então era uma época em que tinha agitação, que tinha revolução, que tinha... Então ele estava em toda. Carlos Lacerda. Tá? Então, ele, que era governador, ele atuava também muito na cidade. Carlos Lacerda, mesmo governador, ele atuava na cidade, direto na cidade do Rio de Janeiro. Tá? Depois do Carlos Lacerda, outros governadores também atuaram. Tá? Moreira Franco, ele foi governador, também foi prefeito. Ele foi prefeito de 77 a 82. Foi governador Moreira Franco
de 87 a 91. Tá? Então a cidade do Rio de Janeiro, ela foi administrada muito também por prefeitos junto com governadores. É isso? Nós vamos ver aqui. César Maia, por exemplo. César Maia. Tá aqui, ó. César Maia. César Epitácio Maia. Ele trabalhou muito pelo Rio de Janeiro de 1993 a 1996. Tá? César Maia. Uma coisa que eu não gostei do César Maia, que eu inclusive briguei, tá, pela cidade, e graças a Deus eu ganhei, foi que ele quis fazer uma coisa fora de série que atrapalhou muito nós aqui, os cariocas. O carnê do IPTU, aqui, ó, ele simplesmente trocou o brasão do Rio de Janeiro. Esse brasão que era isso aqui, ó, ele inventou um pseudo-brasão. Ele inventou esse pseudo-brasão, que foi invenção do César Maia, e ele inventou esse outro mais absurdo ainda. Mais absurdo ainda, ó. Então ele apagou a história do Rio de Janeiro. Porque o brasão da cidade, ele conta uma história. E ele simplesmente apagou essa história. Ele inventou dois pseudos brasões. Tá aqui? Tá aqui. Aí eu fui pra mídia, ó. Eu fui pra mídia. Botei a boca no trombone. Briguei com César Maia. Por sorte, esse jornalista, Joaquim Ferreira dos Santos, no Globo, ele botou a boca no trombone aqui, me ajudando aqui, ó. Aqui, ó. Então, o que aconteceu? Aconteceu o seguinte, ó. Aconteceu que eu dei um grito. Esse grito saiu na matéria do Joaquim no domingo, dizendo que era um absurdo um prefeito mudar o brasão se nós, os cariocas, não permitimos. Que nós temos o nosso brasão. E ele não podia mudar o brasão. Então eu botei a boca no trombone, virou matéria de jornal. Tá aqui, ó. Fernando da França Leite, colecionador, tá? E eu gritei na época, e logicamente nessa época ele estava saindo já. E o César Maia, ele então perdeu, porque a primeira coisa que o Eduardo Paz fez, quando ele voltou, foi voltar com o brasão da cidade. Né? Foi um grito meu. Então, graças ao Fernando aqui, o nosso brasão, que tem história, ele voltou a contar a sua história. Falar sobre São Sebastião, tá? Tudo sobre a história do Rio de Janeiro. Tanto é que, com o decorrer do tempo, eu ganhei até da Câmara Municipal do Rio de Janeiro, da Câmara. Tá aqui, ó. Uma moção de congratulações, tá vendo? Então eu botei a boca botei a boca no trombone em defesa da cidade, e nós ganhamos, tá? Porque ele deu um golpe sujo. Ele começou a modificar no carnê do IPTU. Então, no carnê do IPTU, ele já tinha inventado aqui um brasão que não era o brasão da cidade, da prefeitura. Aí depois começou a brincar de fabricantes de brasão. Esse aqui passou a ser o nosso brasão. Graças a Deus voltou o brasão da cidade. Então nós estamos vendo aqui os prefeitos que atuaram aqui, tá? Atuaram aqui. Tá? Então o Conde, tá aqui, o Conde, foi um prefeito também atuante, ó. Luiz
Paulo Fernandes Conde, tá? Ele atuou de 1997 até 2000, tá? César Maia também atuou, tá? O Eduardo Paes atuou. E vários governadores atuaram ajudando a cidade ou destruindo a cidade, né? Leonel Brizola, o Pezão, que arrebentou com a cidade, o Pezão, que foi governador aqui de 2014 a 2018, o Crivella, que ajudou também a destruir um pouquinho, tá? Ele foi prefeito em 2017 a 2020, o Garotinho, que foi uma tristeza, né? Que foi, inclusive, ele foi o governador do Rio, Antônio Garotinho, a Benedita, que até caiu aqui, o prospecto da Benedita, estragou um pouquinho a cidade também, né? Agora nós tivemos vários importantes aqui, né? Lembram do Negrão de Lima? Negrão de Lima, tá? Negrão de Lima, ele foi governador, que ajudou muito o Rio de Janeiro. Ele foi governador 2 vezes, 1956 a 58, né? Ele foi atuante. Então nós estamos vendo aqui a história, tá, dos governadores e prefeitos que atuaram na cidade do Rio de Janeiro. Tá aqui, ó, Marcelo Alencar. Tá aqui, ó, tá? Marcelo Alencar, 1983 até 1988. E depois de 1989 até 1992. Então nós estamos fazendo aqui uma pequena viagem no tempo, né? Conhecendo aqui alguns governadores, tá? Aqui o Moreira Franco aqui, ó, tá? Aqui o César Maia administrando lá no seu gabinete aqui, o seu grupo todo aqui, ó. Tá vendo? Então nós estamos vendo aqui um pouco da história da cidade do Rio de Janeiro, tá? A famosa cidade do Rio de Janeiro, que mereceu até um hino. Tá aqui, a Cidade Maravilhosa. Tá aqui. Eu tenho todas as partituras da Cidade Maravilhosa. Interessante, a primeira editada ela não foi nem no Rio de Janeiro. Ela foi feita lá em Lisboa, ó. Marcha de André Filho. Ela foi registrada na Rua do Carmo, 58, em Lisboa. Isso aqui é a nossa Cidade Maravilhosa. Eu tenho todas as partituras originais da cidade, ó. Essa foi registrada em Portugal, tá? Essa aqui, Alô, Alô Brasil, aqui, André Filho também, a original, que foi cantada por Carmen Miranda, Almirante, Aurora Miranda, tá vendo? Também a partitura Cidade Maravilhosa, do meu acervo. E outra aqui, Cidade Maravilhosa, também do meu acervo. As 3 primeiras partituras registradas da Cidade Maravilhosa, eu tenho. Então, Cidade Maravilhosa e os seus prefeitos. Uma viagem